E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Linux Room. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade à série de 3 vídeos a respeito do editor de texto Vine, certo? Então, essa é a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar um pouco mais dos comandos mais avançados dentro do Vine, certo? Então, aqui no meu terminal, vocês já podem ver que já está aberto aqui o terminal, né? Nós vamos continuar utilizando o mesmo arquivo que nós estávamos utilizando no vídeo anterior, tá? Com as modificações que já tinham sido feitas antes. Tá? Então, primeiramente, né, vamos abrir o editor de texto, né, vim texto.txt. Perfeito. Com o nosso editor de texto aberto, vamos começar alguns comandos, tá? Nesse momento, a gente vai ficar somente no modo normal. Lembra que no primeiro vídeo eu comentei sobre os 3 modos do Vine? O modo normal, o modo de inserção e o modo de comandos, tá? Então, nesse momento, nós vamos ficar no modo normal, que é onde ele informa para nós quantas linhas o texto tem, qual é a linha que nós estamos posicionados, qual é a coluna, no caso, né, do caractere que nós estamos posicionados dentro daquela linha, enfim. Tá? Primeiramente, vou passar algumas dicas aqui para vocês com os comandos no modo normal. Tá? Vamos observar somente aqui por enquanto esse texto aqui que eu estou escrevendo agora. Tá? Texto teste 1, 2, 3. Tá? Então, observem que eu estou fora do padrão do modo de edição e estou fora do modo de comando. Estou me movimentando para as laterais. Tá? Agora, eu quero deletar somente o número 1 aqui do meu texto. Né? Eu quero fazer essa deleção. O primeiro comando que eu vou ensinar para vocês aqui no modo normal vai ser o comando X. Esse número 1 aqui, ó, eu quero deletar ele. Ó. Na verdade, aqui. Então eu deleto o que o meu cursor está em cima. Tá? Sem entrar em modo de edição, sem pressionar Delete, nada. Eu pressiono a tecla X. Eu posiciono o cursor em cima da letra que eu quero apagar e pressiono X. Tá? Então X é o primeiro comando. Certo. Se eu pressionar a letra D seguida de W, ela vai remover a palavra ao fim do cursor. Tá? Vamos separar. Teste 1, 2, 3. Tá? Então, se eu pressionar no modo normal a letra, na verdade, D, seguidamente de W, ele vai ter que remover a palavra 2, 3. Tá? Então, vamos lá. Na verdade, ele removeu a palavra teste, que é a palavra onde o cursor estava posicionado. Tá? Vamos remover aqui o 2, 3, então posicionamos o cursor em cima do DW, em cima do 2, 3. Perfeito. Quero apagar essa palavra aqui de novo. DW. Certo? O que faz o DW? Delete word. Então, ele vai apagar aquela palavra que você está com o cursor selecionado. Certo? Perfeito. Próximo comando que eu vou falar para vocês vai ser o comando de alguma coisa. Tá? O de alguma coisa, normalmente a gente coloca dólar. Então, de dólar. Tá? Ele vai remover toda a linha após o cursor. Então, vamos lá. De dólar. Tá? O de dólar é uma interação interessante porque ele também pode ser substituído por dd. Tá? Então, por exemplo, se eu der um dd, delete, delete, ó, ele remove a mesma linha. Ele remove a linha igualzinho como ele fez antes. Tá? Perfeito. Seguindo, então, caso eu queira fazer uma cópia de uma linha, né? Então eu vou fazer a cópia utilizando YY, certo? Copiei a linha. Como é que eu faço para colar essa linha? Eu pressiono a tecla P de paste e eu posso colar quantas vezes eu quiser. A dica aqui do YY e do P
é que você sempre posicione o cursor acima da linha que você quer colar. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu quiser colar o texto abaixo de texto teste 1, 2, 3, eu tenho que posicionar o cursor aqui no texto. Ó. Então, eu posiciono nessa linha e não na linha de baixo. Tá? Então, posicionando aqui, ó, ele vai sempre colar na linha abaixo. Tá? Se eu posicionar na linha de baixo, ele vai colocar na linha abaixo. Tá? Então, essa é a dica do comando YY para copiar e P de paste para colar. Certo? Digamos que eu fiz uma série de validações, uma série de inserções aqui, e algumas delas foram algumas deleções. Né? Eu fiz algumas deleções e eu quero voltar esse texto. Como é que eu faço? Né? Eu pressiono a tecla U de undo. Ó, eu vou pressionar a tecla U de undo, e ele vai retornando o texto. Ele vai retornando ao estado que estava antes. Né? Tá. Mas digamos que eu queira desfazer o que eu desfiz. Né? Eu pressiono a tecla Ctrl E. Ele vai desfazer tudo o que eu desfiz. Tá? Se eu pressionar a tecla D e mais o W, eu vou apagar o texto que está selecionado pelo cursor. Isso está? Isso mesmo. A gente já havia conversado a respeito do comando DW, mas existe uma variação do comando DW. Digamos que eu queira apagar 3 palavras após o cursor. Né? Então vamos colocar D3W. Observem que ele apagou a linha inteira. Né? Isso é interessante, porque às vezes você quer apagar só uma sentença específica, você não quer apagar a linha inteira. Você quer apagar uma sentença, então você posiciona o cursor, né, na linha que você quer, em cima da palavra inicial. Você vai pressionar 3, na verdade o D, né? Observem aqui no canto inferior direito, ó. Observem que eu inseri o comando D aqui, ó. Observem aqui, ó, do lado do 5.8, no canto inferior direito, tá? Então agora digamos que eu queira apagar até unless. Então vamos ver. Properly 1, 2, 3, 4, 5. Então agora eu vou pressionar a tecla número 5. Ó, D5. Observem aqui. Né? Vamos de novo aqui. D5. E aí então eu vou pressionar a tecla W. W. Apagou. 5 palavras. Certo? Então, vamos continuar. Digamos que eu queira remover algumas linhas, né? A gente já sabe que o comando DD, ele remove linhas, né? Então, digamos que eu queira apagar essas 4 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu quero apagar essas 4 linhas. Como é que eu faço para apagar as 4 linhas? Eu coloco o número 4 e pressiono DD, DD. Pronto, apaguei 4 linhas. Digamos que eu queira apagar todas essas linhas aqui, quero deixar somente essa linha aqui. Então eu pressiono, vamos contar as linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos posicionar o cursor aqui em cima, vamos pressionar 5, DD. Apagou as 5 linhas. Perfeito? Show de bola. Bom, digamos que eu queira fazer uma subscrição de letra, né? Eu tenho que inserir esse I maiúsculo aqui, né? Como é que eu faço isso? Eu pressiono R. Pressiono R, e aí então eu coloco a letra que eu quero substituir. I maiúsculo. Perfeito. Somente substituir uma letra. Não precisei substituir em modo, não precisei entrar em modo de inserção, não precisei fazer nada. Né? Vamos inserir a letra maiúscula aqui do C. Então vamos pressionar a letra R, né, para ele fazer a substituição. E vamos pressionar a letra C maiúsculo para substituir pelo C maiúsculo. Ponto. C computer generated com C maiúsculo. Certo? Legal. Agora, vamos fazer a troca de conteúdo. Né? Digamos que eu queira trocar, vamos dizer aqui, ó, inserção a ser salva. Digamos que eu queira trocar essa palavra salva. Né? Eu queira trocar, por exemplo, inserção a ser testada, vamos colocar, né? Então vamos digitar as letras C, W, né? Vocês podem ver que o texto sumiu, né? A palavra sumiu, e foi habilitado o modo de inserção.
para que eu possa inserir um novo texto, né? Então, inserção a ser trocada, né? Saio do modo de inserção, tá? Então, o comando CW, ele troca as palavras, tá? Imediatamente após o cursor. Tá? Se eu quiser remover uma linha inteira, né? Já habilitando o modo de edição, né? Então seria change current, né? Vamos dar aqui CC, CC. Ele remove a palavra inteira, né? A linha inteira, ele remove a linha inteira e já me habilita o modo de inserção para que eu possa editar o texto daquela linha. Né? Então vamos colocar aqui texto a ser editado. Perfeito? Legal. Vamos só apagar aqui essa letra, usando o comando X. Perfeito. Certo. Digamos que eu queira selecionar um texto específico, né? Como é que eu faço isso? Eu pressiono a tecla V de Visual e vou movendo o meu cursor, né? Para que ele possa selecionar as palavras. Tá. Depois que eu selecionei, eu posso utilizar qualquer comando. Posso utilizar, por exemplo, o Y, né, para copiar. Vocês podem observar que ele copiou o texto, né? E aí então eu vou colar esse texto, né? Vou dar um P para ele colar a linha abaixo. Observem que o texto ele está idêntico, né? Idêntico. Tá? Digamos que eu queira apagar esse texto, né? Então vamos fazer aqui o V para ele selecionar, visual, e vamos dar um D para ele apagar. Pronto, apagou. Certo? Vamos agora à questão de localização. Se eu quiser me localizar dentro do editor, né? Eu quero localizar onde está o meu cursor, né? Pressiono a tecla Ctrl G. Ó, ele vai me dizer aqui embaixo, ó, nas linhas inferiores, bem no final do rodapé, ele vai dizer aqui, ó, ele está na linha do caractere aqui 64, em 34% do texto. Tá? Vamos fazer agora uma movimentação do nosso cursor para o fim da página. Como que eu faço isso? Pressiono a tecla Shift e G. Eu vou lá para o fim do meu texto. Lá para o fim da minha página, ó, última linha. Tá? Se eu quiser que o meu cursor vá para o fim da linha, eu faço Shift $. Perfeito? Então, Shift $, move o meu cursor para o fim da linha. Legal, né? Agora, digamos que eu queira mover para uma linha específica, né? Eu quero mover uma linha específica. Vamos lá para a linha 10, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou digitar o número 10 e eu vou pressionar Shift G. Fui posicionado para a linha 10. Voltei para a linha 10. Beleza? Agora, uma coisa muito interessante, né? A busca dentro do VI. A busca dentro do VI é uma coisa que nos ajuda muito no nosso dia a dia quando a gente quer fazer uma busca, né, de palavras dentro do VI. Né? Então a gente pode usar comando barra e observem que agora habilitou para nós digitarmos ali embaixo no rodapé. Então, se a gente colocar o barra, a gente pode procurar, por exemplo, vamos procurar por texto. Texto. Observem que a palavra texto já ficou destacada ali para nós. Se houver mais de uma sentença de texto e eu queira navegar entre essas sentenças, eu pressiono a tecla N. Na verdade, eu pressiono Enter e depois eu pressiono N. Caso houver mais de uma sentença com texto, ele vai me posicionar para aquela sentença. Vamos testar isso? Vamos copiar essa linha. Vamos nos posicionar para o fim do texto. Aqui pela metade dele aqui pode ser. Vamos colocar o P. Tá?
Vamos nos posicionar lá na 10ª linha novamente, certo? E vamos lá, barra, texto, enter, N. Certo? Então ele se posicionou ali embaixo, onde havia sido colado o nosso texto. Perfeito? Agora, digamos que eu queira fazer uma consulta reversa. Como que eu faço isso? Eu dou o ponto de interrogação. Ponto de interrogação, a palavra que eu quero buscar, pressiono N, na verdade Enter, e N novamente. N novamente, e ele vai ficar fazendo a consulta de baixo para cima, né? Como vocês puderam observar, eu estou aqui em cima, né? Agora vamos fazer ele se mover lá para baixo. Vamos pegar aqui o interroga, né, para ele consultar de baixo para cima. Vamos digitar texto. Observem que ele vai me jogar direto lá para baixo, porque a consulta reversa é a pesquisa reversa. Ele pesquisa do fim do documento para o começo do documento. Então, sempre que você estiver no início de um documento e você queira pesquisar palavras contidas nesse documento, você pode utilizar tanto o barra, para ele fazer uma busca início-fim, e o interroga, para ele fazer uma busca fim-início. Perfeito? Agora, tem uma coisa bem interessante, que eu vou ter que inserir um textinho aqui para a gente fazer essa validação. Tá? Digamos que eu queira buscar por, digamos assim, textos de programação, né? Mais ajuda ao programador. Por exemplo, digamos que eu queira procurar por um parênteses, né? E o fim do parênteses, que ele fique destacado para mim, e um colchetes também, que ele fique destacado para mim, colchetes. E também vamos colocar aqui em algum lugar uma chaves, né? Aqui, perfeito. Como que eu faço para buscar esses conteúdos, né? Então eu me posiciono no começo dele aqui, né? Saio do modo de inserção, me posiciono no começo dele e pressiono a tecla porcentagem. Porcentagem. Então eu me posiciono em cima do caractere de abertura, né? Do colchete, do parênteses, por exemplo, e pressiono o porcento. Ele vai me posicionar o caractere de edição, o cursor de edição, ao fim do nosso parênteses. Tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui com o chaves, com o colchetes, na verdade. Eu pressiono porcento e ele vai posicionar o cursor ao fim do caractere de fechamento da sentença, colchetes. A mesma coisa aqui com o chaves. Certo? Bom, galera, fechamos então a segunda parte do vídeo. Não se esqueçam de comentar caso vocês queiram acrescentar alguma coisa ou até mesmo para deixar um recado, certo? Se inscrevam no canal e não percam a parte 3 dessa série de 3 vídeos de Administrando o VI. Perfeito? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu!